Boa noite a todos. Estamos aqui no início de julho de 2021 para mais uma reflexão para aí o pessoal, que está nos acompanhando perante o canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. A nossa reflexão desta noite, ela seria o seguinte: Deus age na nossa vida? E como é o meio que ele age na nossa vida? Então a gente sabe sim, que Deus age na nossa vida de muitas maneiras, mas segundo a doutrina espírita, ele age principalmente através dos nossos anjos protetores ou espíritos guardiões, mas na maioria das vezes ele age através das pessoas que nos circulam, através das pessoas que estão à nossa volta. Mas muitas vezes a gente quer na nossa existência milagres, a gente quer coisas especiais, a gente ora, a intercessão divina está à nossa volta, ela nos encontra e a gente acaba continuando rezando e solicitando a intercessão divina, porque a gente às vezes acredita até ter alguma pretensão de ser algum escolhido, ou que Deus fosse, vamos dizer, burlar a própria lei do universo, a lei de Deus, porque a lei do universo é a lei de Deus, e que Deus pudesse estar assim, vamos se dizer, modificando essa lei, às vezes para nos agradar. E hoje, em vez de explicar muito, eu vou preferir contar duas histórias. A primeira história, ela fala de um lugar onde houve uma enchente repentina, Estourou uma grande barragem naquela região e em pouco tempo a cidade foi tomada pelas águas e ali um cidadão, ele acabou subindo no telhado da casa para salvar-se. Mas era um cidadão muito dedicado à sua religião, a qual ele praticava. E enquanto ele estava ali no telhado, passou uma canoa e a pessoa ofereceu ajuda para ele, insistiu que ele viesse a canoa e ele disse: não, eu não vou, eu tenho muita fé em Deus e Deus vai me salvar. Então o barqueiro também, não podendo ficar ali, foi embora. Passou um tempo, passou uma lancha e aí o pessoal foi lá para resgatar ele, não conseguiram tirar ele do telhado. Passou mais um tempo, a resposta dele foi a mesma, Deus vai me salvar. Passando mais um tempo, chega um helicóptero. Ele joga a escada para ele subir, ele não pega a escada, eles insistem, eles não, Deus vai me salvar. Dado do tempo ocorrido, a água subiu mais, as águas, e acabou então esse cidadão afogando-se. Chegando então ao céu, ele ainda foi queixar-se, então, ele queria uma audiência com Deus. Ele foi se queixar com Deus. E aí ele diz: pois é, Deus, como é que tudo que eu fiz para ti na terra, preguei em teu nome, fiz tudo o que estava escrito no Novo Testamento, segui todas as diretrizes, e quando eu precisei que tu me salvasse, tu deixou morrer. Então ele, falando com Deus dessa forma, Deus muito paciente disse: pois é, eu te mandei uma canoa, eu te mandei uma lancha, eu te mandei até um helicóptero, mas se tu não subir na embarcação, eu não podia fazer nada, Então é lógico que é uma historinha, um folclore, é de uma certa brincadeira até, mas que representa muitas vezes a atitude do ser humano. A gente às vezes quer que Deus nos carregue nas costas. Tem pessoas às vezes que parece que ela quer passar uma dor de cabeça com alguém tomando comprimido para ela. Então não é possível, Alguém pode até, se eu tiver muito ruim, ir na farmácia, comprar um medicamento, trazer para mim, arrumar ele, levar até mim, pode até me botar um medicamento na boca, mas eu preciso engolir. Eu não vou melhorar se alguém tomar o remédio para mim. Então, por que eu estou comentando um pouco isso? Porque eu vejo muito hoje na sociedade as pessoas querendo mudanças na sua vida.
ela quer coisas diferentes, quer coisas novas, ela tem uma grande dificuldade, ela tem um problema, ela tem transtorno de ansiedade, ela tem depressão, mas ela não quer mudar o hábito de vida. Ou seja, se eu não mudar meu hábito de vida, é um direito que eu tenho, mas eu vou continuar da forma que eu estou agora. Eu não vou ter mudança nenhuma na minha vida. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que ter atitudes novas. Com as atitudes antigas, resultados iguais. E aí eu tenho que fazer por mim. Então, uma outra história de reflexão também, que a nossa reflexão a gente sabe que aqui do canal é curta, mas são coisas para a gente pensar, para tirar um pouquinho a gente da ideia comum do dia a dia, muitas vezes de uma onda até hipnótica, que parece que a humanidade vive numa busca desenfreada, perdida, parece correndo sem saber para onde, né? Como eu dou até um exemplo, se a gente assistir aí na Animal Planet, aquelas migrações de gnus, né? Então tem um gnu correndo lá na frente, aqueles outros gnus tudo atrás, pulando barranco abaixo, atravessando o rio, o jacaré comendo. Mas será que todo aquele estouro de gnu correndo aí sabe realmente para onde estão indo? Ou será que talvez o líder sabe para onde está indo, que começou a correr e o resto está correndo atrás? Então essas reflexões curtas são para eu parar, dar uma respirada e pensar, peraí, como é que eu estou vivendo a minha vida? Se eu tenho alguma dificuldade, como eu posso gerir essa dificuldade? Qual a causa desse problema? A ciência já tem um axioma que nos diz o quê? Que todo efeito tem uma causa. Então, na justiça de Deus não existe injustiçado. Nós temos livre-arbítrio, sim, para fazer escolhas, mas nós somos escravos das consequências das nossas escolhas. Olhem só, nós somos livres para fazer as escolhas, mas escravo das consequências. Então, se hoje eu estou colhendo trigo, é porque eu plantei trigo. Agora, se eu estou colhendo espinho, hoje é porque onde eu plantei espinho. Então, não adianta eu me queixar do espinho que eu estou colhendo hoje, mas eu tenho que então cuidar para eu plantar hoje também trigo para eu colher trigo amanhã, porque senão eu vou continuar colhendo espinho. Não adianta me queixar e buscar culpado. Enquanto eu buscar culpados para a minha situação, eu não vou melhorar. Não tem como. Primeiro eu preciso raciocinar em mim mesmo o que me levou até aqui. Então a gente tem dentro da doutrina espírita, como em muitas outras filosofias também, muito conteúdo de estudo que vai fazer com que a gente reflita e entenda a si próprio. O que eu sou? O Espiritismo é estudo do ser. Não é estudo apenas dos espíritos, porque nós somos um espírito. Eu sou um espírito agora usando um corpo. Então, ele é um estudo do que nós somos, aonde nós vivemos nesse momento, para onde vamos, de onde nós viemos. Então, através dessa busca constante de nos entender, que a gente vai refletir e sair um pouco dessa onda hipnótica que eu estava falando. E a nossa historinha, então, para a gente já ir buscando assim uma finalização para essa reflexão de hoje, é o seguinte. Havia um fazendeiro em uma comunidade, em uma época remota já há um bom tempo atrás. E esse fazendeiro, ele tinha suas atividades na fazenda, de segunda a sexta, e ele tinha uma rotina. No domingo era o dia dele ir com a família à igreja, né? Uma pessoa que compartilhava dos anseios da comunidade, de ter uma religião, mas ele fazia isso mais por um status. Ele realmente não tinha uma crença que a oração ou que Deus ajudasse alguém, porque ele teve que batalhar duro, sofrido. Ele foi uma pessoa que cresceu naquela região com todas as diversidades e dificuldades do mundo, e ele acreditava que era dentro do seu próprio esforço que ele conseguiu. Ele não entendia que havia aí um Deus universal, assim, que permitiu com que ele conquistasse as coisas, permitiu com que ele passasse aquelas dificuldades para se tornar um homem mais forte.
Mas no sábado a sua rotina era pegar seu cavalo, ir até a comunidade, onde chamava-se assim, onde tinha a venda da cidade, não era bem uma cidade, mas ali uma região, né? Onde havia lá também a paróquia, onde haviam as notícias. Então, além da venda, tinha lá um tipo de um estabelecimento, tipo de um bar. Então, era onde ele comprava as coisas que ele iam precisar durante a semana para a fazenda, que ele havia necessidade. E ele fazia todo sábado um caminho. Então, naquele sábado, ele pegou seu cavalo, encilhou o cavalo, muita paciência, tranquilidade. Era uma pessoa que refletia, era uma pessoa boa de coração, apesar de não acreditar na sua própria religião. E ele, com seu cavalo, começou a caminhar a cidade. E quando ia passando por uma bifurcação, lhe deu uma pequena ideia de cortar esse caminho por um caminho um pouco mais longo, uma estrada mais antiga, uma estrada mais velha. E quando veio essa ideia, ele não refletiu de onde veio essa ideia. Ele acreditou que foi uma ideia dele, vou passar por ali, nunca mais passei. Então caminhou com o seu cavalo por essa região, observando, e passando de um pequeno casebre, ele observou uma menina de joelhos e mãos postas debaixo de uma figueira. Aquilo um caso um tanto peculiar para ele. Ele aproximou-se e escutou que a menina, em concentração, sequer parou de rezar com o pequeno tropelo do cavalo que se aproximou. De mãos postas, cabecinha baixa e joelhos sobre as pedrinhas, ela rezava. Então ele a chamou: menina, menina. Então ela parou a oração na sua educação, olhou para o Senhor e ele disse: o que fazes aí? E ela então respondeu: estou a rezar. Estou a pedir a Deus que ajude a minha família. Mora nessa casa eu, minha mãe e meu irmão pequeno. Meu pai já falecido e minha mãe está agora bastante doente e não temos nenhum recurso para comprar os remédios necessários para ela. E tenho medo que, se algo aconteça com ela, eu não tenha condição de cuidar também do meu irmão. Então esse senhor tirou do seu bolso uma certa quantidade de dinheiro, deu à menina e disse: vá então até a cidade e compre o remédio para sua mãe. E pare de rezar agora, porque esta prática de nada adianta. Não tem ninguém te vendo e Deus não vai te ajudar, mas tome aqui o que você precisa. E o homem então, mesmo caridoso, um pouco frio, virou o seu cavalo e continuou o seu caminho. Mas logo que ele continuou, algo lhe chamou a atenção. Parece que ele escutou alguma cochicho. Ele parou o cavalo, olhou para trás e a menina estava novamente de joelhos e mãos postas e cabeça baixa. Então ele se indignou com aquilo e logo voltou e disse: menina, eu não te disse para parar de pedir a Deus, que Deus não te escuta? Então ela, olhando para aquele senhor, lhe disse: eu não estou mais a pedir, caridoso senhor, eu estou a agradecer. Rezei a Deus pedindo que me ajudasse e ele me mandou um anjo, me mandou o Senhor, que resolveu o nosso problema, a nossa dificuldade. Então, meus irmãos, é uma historinha simples, mas com muita profundidade se refletirmos. Em 2 pontos podemos refletir. Quantas vezes podemos estar em dificuldade e alguém próximo de nós, amigo, conhecido ou totalmente estranho, possa ser essa intercessão divina? E uma outra reflexão: quantas vezes do meu tempo eu boto em oração a Deus dizendo: o que tu queres que eu faça para ti? Porque se eu fizer isso, Deus vai me pedir alguma coisa. E quem sabe, simplesmente, pode ser uma pequena intercessão. Pode ser um olhar, pode ser um abraço, pode ser um ouvido a escutar alguém que necessita de um pouco de atenção, de um pouco de carinho.
Então, é bom ser ajudado por Deus, é ótimo. Mas melhor ainda é quando a gente percebe que Deus nos utilizou para ajudar o nosso próximo. Quando não há pretensão nisso, há uma energia, há algo que a gente sente, que experimenta, que vale muito mais que qualquer outra coisa. E a partir disso é onde talvez a gente vai parar de observar apenas a nós mesmos, os nossos problemas. Vamos começar a procurar talvez quem pode estar com um problema maior que o meu, quem pode precisar um pouquinho da minha ajuda, que todos nós podemos e temos algo para ajudar o nosso próximo. Agradeço a todos pela paciência. Solicitamos então que mentalizem sempre a casa espírita, façam a sua prece também de finalização, né? Que vão receber aí a irradiação da equipe espiritual da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Uma boa noite e um ótimo julho a todos. Que Deus os abençoe.